Mas chegando à fase já da juventude para a fase adulta, surge na vida de Zilda o Jorge, na qual eles ficam extremamente enamorados. Começam a ter um relacionamento mais sério, ela começa a levar o Jorge em casa, apresenta a família, apresenta a irmã Marina. E com o decorrer do tempo, inclusive, fazem votos inclusive de noivado, planejando um casamento futuro. Nós estamos aí por volta da primeira metade do século XX, essa família que se encontra nesses laços futuros matrimoniais, né? Mas, porém, Marina, ela acalenta a irmã mais velha uma séria paixão por Jorge. Aos poucos, ela vai se deixando dominar por essas emoções. Então, em vez de sufocar os sentimentos dentro de si, começa a se permitir reagir com essas emoções que lhe afloram, que lhe dominam o campo interior. E começa naturalmente, já havia uma certa intimidade entre Jorge e Marina, né, como pelo convívio diário que Jorge já se fazia na casa das irmãs, da família. E ela começa a flertar com Jorge, que se sente lisonjeado, que também começa a se sentir atraído pela irmã mais velha, se deixa levar pelas emoções, começam emoções a aflorar, paixões dentro dele, até o ponto em que eles começam a ter uma relação oculta. Zilda percebe que o noivo começa a se modificar na sua relação íntima, no seu convívio diário, ele começa a ser um pouco mais agressivo às vezes com ela, às vezes indiferente, às vezes com certo carinho, indo numa gangorra emocional muito preocupante, muito doída para a jovem irmã. Por fim, Jorge, já não aguentando mais aquele sentimento dentro dele, aquelas ideias, aquelas ações ocultas, às escondidas, ele resolve se abrir a Zilda de forma franca e conta tudo o que ocorreu e que, infelizmente, ele se vê realmente apaixonado por Marina e que ele não vê ela mais como a sua esposa no porvir, mas sim a Marina como a pessoa ideal. Zilda aceita de forma até aparentemente equilibrada aquela situação, se tranca, guarda para si a frustração e a humilhação de ser traída pela irmã e pelo noivo, às escondidas. Mas aquilo é muito forte. Zilda é uma menina, uma jovem muito introvertida, muito quieta. Muitas vezes a gente faz coisas para os outros, né? E os outros não nos falam, aparentemente a gente não dá bola e pensa, a pessoa, né, superou, mas geralmente quem dá o tapa esquece, né? Quem recebe fica a marca. E Zilda, naquela mesma noite em que recebe a triste notícia da traição, consegue um veneno de insetos, um formicida, e pratica o suicídio naquela calada da noite, vindo a desencarnar de forma terrível e brusca naquela situação. Ao desencarnar, num estado de perturbação oriunda desse tipo de desencarne, porque o suicídio, ele é uma escolha, é uma ação que nós tomamos, muitas vezes, ou que reagimos, né, diante de situações de forma desequilibrada. Não está na nossa programação. Nosso corpo, muitas vezes, perispiritual, ele é encharcado de fluido vital, o qual dá o devido equilíbrio ao nosso corpo físico, que mantém essa coesão celular. E ao praticar o suicídio, o espírito, na verdade, ele continua com ligações muito fortes ao corpo físico, ou muitas vezes o seu perispírito está, como a gente diria, com fluidos muito densos, mais animalizados ainda. Não no sentido pejorativo esse animalizado, mas sim próximo ainda à matéria. E, de certa forma,
o Espírito, o Espírito somos nós, né, pessoas, nós muitas vezes não totalmente escolhemos a nossa vida, mas somos muitas vezes orientados sobre as provas que queremos, as necessidades que temos de aprendizado. Assim como quando somos jovens, nossos pais nos orientam, quando o pai está presente, a mãe, nos orientam aos estudos. Olha, é necessário que você talvez faça o curso tal, faça tal situação, aprenda tal coisa. Da mesma forma, nós somos orientados no plano espiritual por outros mais experienciados, né, no campo evolutivo, e que nos orientam nas provas. E ao desencarnarmos, muitas vezes, nós talvez não nos lembramos claramente do que nós havíamos programado, planejado, aceito para nosso desenvolvimento. Mas nós trazemos uma intuição de que nós perdemos a vez. E aquilo sim, para o suicida, é um tormento. Porque é um tormento moral, que às vezes supera em muito uma dor física.